Os meus pais cortaram relações com a minha irmã, que estava grávida, eu a trouxe de volta para casa. 3 anos depois, a campainha tocou na minha casa e eu vi. Olá, meu nome é Daniel Hartley, tenho 33 anos, sou engenheiro de software e moro em uma pequena cidade no Oregon, onde colinas verdes e exuberantes abraçam estradas estreitas e todos se conhecem, desde quem comprou um carro novo até quem esqueceu de trancar a porta dos fundos. Não sou do tipo que gosta de contar sua história de vida, mas se você está lendo isso, provavelmente está curioso sobre o motivo de eu estar aqui, escrevendo essas linhas tarde da noite, com o som do vento soprando pela janela, me lembrando dos dias que se foram, dias em que minha família, ou mais precisamente minha irmã mais nova, Lena, e eu pensávamos que tínhamos tudo. Esta cidade, Hood River, é tão pequena que você pode andar de um lado ao outro em menos de 1 hora, mas tem um charme estranho, como se o tempo estivesse preso em algum lugar entre fileiras de macieiras e rios que brilham sob a luz do sol. Eu moro em um pequeno apartamento no 2º andar, com uma varanda que tem vista para o rio Columbia. O apartamento não é grande, mas é o suficiente para guardar o que eu preciso, uma mesa bagunçada cheia de papéis e meu laptop, uma poltrona velha que encontrei em um mercado de pulgas, uma estante cheia de manuais técnicos e alguns romances que nunca terminei de ler. Minha vida, se eu tivesse que descrevê-la, provavelmente seria uma série de dias repetitivos, acordar de manhã, fazer café, escrever código, participar de reuniões online com a equipe de Portland, e depois voltar para casa à noite para assistir a um filme ou navegar pelas redes sociais. Simples, mas eu gostava disso, ou pelo menos pensava que gostava, até tudo mudar. Cresci em uma família que, por fora, todos considerariam perfeita. Meus pais, Richard e Eleanor Hartley, eram um tipo de pessoas que toda a cidade respeitava. Meu pai era contador, sempre vestido com ternos impecáveis, com uma voz profunda e firme, como pedra. Minha mãe era professora de literatura no ensino médio, ministrando palestras inspiradoras sobre Shakespeare ou Hemingway, mas em casa, ela era uma mulher rígida, que sempre colocava a honra da família acima de tudo. Eles não eram um tipo de pais que abraçavam seus filhos ou diziam eu te amo, para eles isso era algo extravagante, desnecessário. Em nossa casa, o amor se mostrava através de jantares familiares pontuais, lembretes para fazer a lição de casa e regras inquebráveis, nada de respostas desrespeitosas, nada de fazer algo que fizesse os vizinhos fofocarem, e acima de tudo, nada de trazer vergonha para a família Hartley. Como o mais velho, eu imagino que isso me fez ser a pessoa a carregar o peso das expectativas invisíveis. Desde jovem, aprendi a fazer as coisas do jeito certo, tirar notas altas, jogar futebol na escola, me formar na faculdade com um diploma de engenharia de software e encontrar um trabalho estável. Eu não era um gênio, mas era trabalhador e sabia como fazer meus pais se orgulharem. Mas a pessoa que realmente conquistou meu coração naquela casa não foram meus pais, mas sim Lena, minha irmã mais nova. Lena tem 5 anos a menos que eu. Eu ainda me lembro do dia em que minha mãe a trouxe do hospital, tão pequena, com grandes olhos redondos e cabelos loiros dourados. Eu fiquei no canto da sala de estar, observando meus pais sorrirem um para o outro, um sorriso raro que eu mal via depois. Lena cresceu como uma brisa suave, delicada e gentil, mas com uma resiliência que só percebia à medida que ela foi ficando mais velha. Ela sempre foi ouvinte, sempre soube como me fazer rir, mesmo quando eu tinha acabado de ser repreendido pelo pai por quebrar uma janela ou tirar um C em química. Eu ensinei Lena a andar de bicicleta, como fazer pipas com jornais velhos e como se esconder no quintal quando a mãe estava brava. Nós éramos uma equipe, acontecesse o que acontecesse. Mas nossa família não era tão perfeita quanto parecia. Quando eu tinha 15 anos, comecei a perceber as rachaduras. Nas noites em que meus pais achavam que eu estava dormindo, eu os ouvia discutindo, não gritos altos, mas sussurros frios e cortantes, como facas cortando o ar. Ouvi minha mãe falar sobre querer ir embora, querer liberdade. Ouvi meu pai responder, sua voz pesada, dizendo que ela não podia fazer isso, pelo bem da honra, por nós, por Lena e por mim. Eu não entendia completamente, mas sabia que algo estava errado. Uma noite, vi minha mãe sentada sozinha na cozinha, segurando um copo de vinho, seus olhos vermelhos. Eu não me atrevi a perguntar, apenas voltei silenciosamente para o meu quarto. Mais tarde, ouvi ela contar para uma amiga no telefone que queria se divorciar, mas ficou por causa dos filhos. Eu não sabia se isso me fazia sentir grato ou culpado, talvez os dois. Felizmente, Lena era muito pequena para perceber essas coisas, mas era sensível o suficiente para sentir a tensão em casa. Uma vez, quando ela tinha apenas 7 anos, eu a encontrei encolhida em seu quarto, segurando sua boneca favorita, perguntando, Daniel, por que a mamãe não sorri mais?
Eu não sabia como responder, então apenas acariciei sua cabeça e disse: mamãe está só cansada, se você for boa, ela vai sorrir de novo. Eu não tinha certeza se acreditava nas minhas próprias palavras. Apesar das sombras em nossa casa, Lena e eu encontramos maneiras de nos fazer felizes. Nós tínhamos nossos pequenos segredos, como roubar biscoitos na cozinha à meia-noite ou fingir estar doentes para faltar à escola e assistir a desenhos o dia inteiro. Eu me lembro quando Lena tinha 10 anos e perdeu a pulseira de prata que a mãe lhe dera de aniversário. Ela chorou tanto, com medo da bronca da mamãe. Eu passei o dia todo procurando pela casa e finalmente a encontrei embaixo do sofá. Quando a entreguei a ela, seus olhos brilharam como se eu tivesse salvado o mundo. Você é meu super-herói, ela disse, e eu ri, mas por dentro pensei, se eu fosse um super-herói, levaria toda a nossa família para algum lugar onde todos sorriam mais. Quando fui para a faculdade, Lena tinha 13 anos, começando a se tornar uma jovem mulher. Ela ainda era delicada, mas começava a ter seus próprios pensamentos, seus próprios sonhos. Ela disse que queria ser enfermeira para ajudar os outros, porque as pessoas precisam de alguém para cuidar delas quando estão mais fracas. Eu estava orgulhoso de Lena, mas também preocupado. Sabia que nossos pais não aceitariam facilmente qualquer coisa fora de seus planos. Eles queriam que ela estudasse direito ou áreas de negócios, com um futuro promissor. Após me formar na faculdade, escolhi voltar para Hood River, perto da família. Meu trabalho depois da faculdade era decente, com um salário suficiente para viver confortavelmente e economizar um pouco. Eu gostava de estar perto de Lena, ouvindo ela falar sobre a escola, seus novos amigos e seu sonho de se tornar enfermeira. Todo final de semana, eu ia para casa para o jantar com meus pais e Lena. Aqueles jantares sempre foram um pouco constrangedores. Meu pai falava sobre o trabalho, minha mãe perguntava sobre os planos para o futuro, e eu tentava aliviar o ambiente com histórias engraçadas sobre os colegas de trabalho. Lena geralmente ficava quieta, apenas sorrindo e acenando com a cabeça, mas seus olhos sempre encontravam os meus, como se dissesse, você me entende, né? Tudo parecia bem até que, um dia, quando Lena tinha 22 anos, no último ano da faculdade de enfermagem, recebi uma mensagem dela, curta, mas suficiente para fazer meu coração disparar. Daniel, eu preciso te ver. Não conte para a mamãe e o papai. Eu soube imediatamente que algo estava errado. Lena não era do tipo que exagerava, e o tom da mensagem dela me deu um calafrio. Liguei para ela imediatamente, mas ela não atendeu. Só respondeu por mensagem, hoje à noite, no café da Rua Maple. Ok. Naquela noite, fui até o café na Rua Maple, esperando por Lena com um latte que já tinha esfriado. As luzes das ruas iluminavam a calçada molhada após a chuva da tarde, refletindo faixas tênues de luz amarela. Meu coração estava acelerado, não pelo café, mas pela mensagem de Lena, não conte para a mamãe e o papai. Essas palavras continuavam se repetindo na minha cabeça como um disco arranhado. A porta do café tilintou e Lena entrou. Ela estava usando um casaco de lã oversized, seu cabelo loiro preso bem alto, mas seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado o dia todo. Ela se sentou na minha frente, as mãos apertadas umas contra as outras, evitando meu olhar. Eu queria perguntar logo, gritar e exigir saber o que estava acontecendo, mas eu conhecia Lena. Ela precisava de tempo para se abrir. O ar entre nós estava pesado, preenchido apenas pela suave música acústica que tocava nos alto-falantes do café e pelos murmúrios de alguns clientes no canto mais distante. Lena, eu disse, tentando manter a calma na voz. Você está bem? O que está acontecendo? Ela mordeu o lábio, os olhos piscando rapidamente, como se estivesse tentando segurar as lágrimas. Então ela olhou para cima, sua voz trêmula, quase um sussurro. Daniel, eu estou grávida. O mundo ao meu redor pareceu parar. Eu olhei para Lena, tentando encontrar algum sinal de que isso fosse uma piada, que ela fosse começar a rir e dizer que estava brincando, mas não. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, os lábios comprimidos, e eu soube que era verdade. Eu queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas minha garganta estava apertada. Eu apenas fiquei ali, imóvel, segurando a xícara, como se fosse a única coisa que me impedia de entrar em pânico. Quantos meses, finalmente consegui dizer, minha voz rouca, como se tivesse corrido uma maratona. Eu tentei manter a calma, mas minha mente estava uma tempestade. Lena estava grávida. Minha irmãzinha, a garota que costumava roubar biscoitos comigo à meia-noite, estava ali, me contando que seria mãe. Lena olhou para baixo, as mãos se retorcendo. 5 meses, ela disse, a voz tão suave que eu precisei me inclinar para ouvir.
eu não sei o que fazer, Daniel, eu estou com medo. 5 meses, eu repeti, minha voz mais alta do que eu queria. Eu não era um especialista em gravidez, mas sabia o suficiente para entender que 5 meses não era uma descoberta recente. Lena, por que você manteve isso em segredo por tanto tempo? Por que não me contou antes? Ela olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto, e respondeu, eu estava com muito medo. Eu pensei que conseguiria lidar com isso sozinha. Mas então tudo ficou grande demais. Jared, ele. A voz dela quebrou e ela cobriu o rosto, os ombros tremendo de tanto chorar. Jared. Eu franzi a testa, tentando lembrar o nome. Jared Thompson. Eu o conheci uma vez, quando levei Lena para o dormitório da faculdade dela. Era um cara alto, com cabelo loiro e um sorriso confiante, como se o mundo fosse dele. Era um estudante de finanças, sempre falando sobre grandes planos, mas havia algo nos olhos dele que eu não gostava. E o Jared? Ele sabe. Lena assentiu lentamente, cada aceno parecendo doloroso. Eu contei para ele há 2 meses. No começo, ele disse que ficaria, que íamos resolver, mas então ele desapareceu. Não mandou mensagem, não ligou. Eu soube por uma colega de quarto que ele se mudou para Seattle para trabalhar em uma startup. Ele me deixou. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Ele não quer o bebê. Uma onda de raiva passou por mim, como se meu sangue estivesse fervendo. Jared, aquele idiota arrogante, tinha abandonado Lena, minha irmã, a pessoa mais gentil e bondosa que eu conhecia. Eu queria me levantar, dirigir até Seattle, encontrá-lo e dar um soco na cara dele. Mas, olhando para Lena, tão pequena e frágil, eu sabia que minha raiva não resolveria nada. Ok, eu disse, tentando manter minha voz estável, embora minhas mãos estivessem tremendo. Nós vamos resolver isso. Você não está sozinha. Eu estou aqui. Eu estendi a mão e peguei a dela. A mão dela estava gelada, mas ela apertou de volta, como se eu fosse sua tábua de salvação no meio do oceano. Daniel, eu não quero fazer um aborto, Lena disse, a voz mais firme, embora ainda trêmula. Eu sei o que as pessoas vão pensar, o que a mamãe e o papai vão pensar, mas eu não posso, este é o meu bebê. Eu assenti, embora minha mente estivesse uma bagunça. Eu não sabia o que fazer, como ajudar Lena a passar por isso, mas sabia de uma coisa, eu não poderia deixá-la enfrentar isso sozinha. Então vamos manter o bebê, eu disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Mas Lena, você precisa contar para a mamãe e o papai. Eles precisam saber. Os olhos dela se arregalaram, cheios de pânico. Não, você não entende, eles vão me matar. Eles nunca vão me perdoar. Você sabe como eles são. Eu sabia, Deus, eu sabia muito bem. Nossos pais, com suas regras rígidas, sempre colocavam a honra da família acima de tudo. Uma filha grávida fora do casamento, aos 22 anos, em uma cidade pequena como Hood River, onde as pessoas fofocam mais do que tomam café pela manhã, não era apenas um escândalo, era uma mancha que eles viriam como indelével. Mas eu também sabia que não poderíamos esconder isso para sempre. Lena manteve em segredo por 5 meses, e a barriga dela logo denunciaria a verdade. Apertei sua mão, tentando dar-lhe força. Eu não tinha certeza se tinha, mas disse, Lena, ouça-me, minha voz baixa, tentando acalmá-la. Nós não podemos esconder isso para sempre. Eles vão descobrir, mais cedo ou mais tarde. É melhor que eles ouçam isso de você do que de algum vizinho fofoqueiro. Eu vou estar lá com você, ok? Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Ela me olhou, os olhos brilhando de lágrimas, procurando um vislumbre de esperança. Você promete? Ela sussurrou. Eu prometo, eu respondi, embora meu próprio medo fosse tão grande quanto dela. Eu podia imaginar o rosto do papai, como ele faria um biquinho, os olhos afiados como facas. Eu podia ouvir a voz da mamãe, não gritando, mas sussurrando palavras que cortavam mais fundo do que qualquer grito. Mas eu não deixaria Lena enfrentar isso sozinha, nunca. 2 dias depois, levei Lena para ver um médico. Eu não queria que ela fosse sozinha, depois do que tinha passado com Jared. Fomos a uma pequena clínica nos arredores de Portland, onde ninguém nos conhecia. Lena estava sentada no banco do passageiro, em silêncio, o tempo todo, com as mãos segurando a barriga, como se estivesse protegendo o bebê do mundo. Eu olhei para ela, forçando um sorriso. Vai ficar tudo bem, eu disse, mas minha voz não tinha a confiança que eu queria que tivesse.
Naquela tarde, levei Lena até a casa dos nossos pais, a casa branca de 2 andares com uma cerca de madeira que eu costumava chamar de lar. A casa parecia igual a sempre, com o jardim bem cuidado e a placa da família Hartley na porta. Mas hoje não parecia familiar. Parecia uma fortaleza e nós éramos intrusos. Nossos pais estavam na sala de estar quando entramos. Meu pai estava em sua poltrona lendo o jornal, enquanto minha mãe limpava a mesa de jantar, seus movimentos lentos e deliberados, como sempre. Eles levantaram os olhos, um pouco surpresos de nos ver lá. Daniel, Lena, o que significa isso? Ambos aparecendo assim, minha mãe perguntou, sua voz suave, mas tingida de desconfiança. Lena ficou perto de mim, apertando meu braço com força. Eu respirei fundo, procurando as palavras certas. Mãe, pai, precisamos conversar, comecei, minha voz mais trêmula do que eu gostaria. É sobre a Lena. Meu pai dobrou o jornal lentamente, seus olhos se estreitando. O que é isso? Ele perguntou, a voz baixa como pedra. Lena respirou fundo e disse, sua voz trêmula, mas clara, eu estou grávida, com 5 meses. O silêncio caiu pesado, um silêncio agudo, como se o ar na sala tivesse sido sugado. Minha mãe parou de limpar a mesa, sua mão apertando o pano, os nós dos dedos brancos. Meu pai se sentou ereto, os olhos passando de surpresa para a raiva. O que? Ele rugiu, sua voz ecoando pela pequena sala. Desculpa, Lena disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não queria que isso acontecesse, mas eu quero ficar com o bebê. Minha mãe deu um passo à frente, o rosto endurecido, os olhos afiados como facas. Lena, você percebe o que fez? Disse, a voz baixa, mas fria. Você destruiu a honra dessa família. O que acha que os vizinhos vão dizer? Como acha que vamos levantar a cabeça? Meu pai interrompeu, sua voz ainda mais dura. Lena, você precisa resolver isso. Faça um aborto agora. Lena balançou a cabeça, lágrimas caindo como chuva. Não, eu não vou. Eu não posso. Não. Meu pai se levantou abruptamente, a voz como trovão. Você não tem o direito de escolher. Você envergonhou a família, e agora ousa falar comigo assim. Eu não podia ficar mais em silêncio. Me coloquei na frente de Lena, como se eu pudesse protegê-la das palavras afiadas deles. Lena não fez nada de errado. Ela está tentando fazer a coisa certa, não conseguem ver isso. Minha mãe olhou para mim, os olhos cheios de desapontamento. Daniel, você está defendendo ela? Sabe o que isso vai fazer conosco? Ela precisa resolver isso ou não seremos mais a família Hartley. A família Hartley, eu zombou, embora meu coração estivesse partido. Família é ficar ao lado um do outro, não manter aparências. Lena precisa de nós e vocês estão virando as costas para ela. Meu pai apontou para mim, o rosto vermelho de raiva. Não me dê lição sobre família, Daniel. Se ela quer manter essa coisa, ela não é mais minha filha. Saia dessa casa agora. Lena soluçou, se agarrando a mim. Eu senti como se meu coração estivesse sendo esmagado, mas não podia deixá-la se quebrar. Está bem, eu disse, colocando minha mão no ombro de Lena e a guiando até a porta. Se você está expulsando a Lena, está me expulsando também. Vamos nos virar sozinhos. A porta se fechou com estrondo atrás de nós, o som ressoando como um julgamento final. Lena chorava no carro e eu dirigi, tentando segurar minhas próprias lágrimas. Eu não sabia o que faríamos depois, mas sabia de uma coisa, Lena e seu bebê eram minha família, e eu faria qualquer coisa para protegê-los. As semanas que se seguiram foram um pesadelo. Levei Lena para o meu apartamento, um espaço apertado, feito para uma pessoa só. Dei a ela o quarto e dormi no sofá. Passei a trabalhar online, pegando alguns projetos freelancer para cobrir as despesas. Lena mal saía do quarto, sentada lá, acariciando a barriga, com os olhos vazios. Eu tentava fazê-la rir, relembrando velhas histórias sobre as noites em que roubávamos biscoitos, mas ela mal conseguia sorrir, como se sorrir fosse um fardo. Os vizinhos começaram a perceber. A senhora Miller, do andar de baixo, que sempre trazia biscoitos para os novos vizinhos, começou a me olhar com um olhar curioso. Daniel, sua irmã está bem? Ela perguntou uma vez, a voz cheia de curiosidade. Eu apenas sorri e disse que Lena estava descansando, mas sabia que os rumores haviam começado. Em Hood River, segredos não permanecem secretos por muito tempo. Comecei a aprender sobre cuidados com recém-nascidos, lendo livros que nunca pensei que tocaria.
Aprendi a preparar fórmula, trocar fraldas e segurar um bebê corretamente. Toda noite, sentava com Lena, contando o que havia lido, tentando convencê-la de que conseguiríamos fazer isso. Mas às vezes, depois que ela adormecia, eu ficava sozinho na varanda, olhando para o rio Columbia, sentindo como se estivesse me afogando. Eu não era mais apenas um irmão, eu era um protetor, um cuidador, e não tinha certeza se era forte o suficiente. Os meses seguintes foram uma sequência interminável de longos dias. Eu trabalhava de manhã até tarde da noite, programando no meu laptop enquanto Lena dormia ou ficava quieta na poltrona lendo livros de enfermagem. Peguei mais projetos freelancer, pequenos trabalhos que eram suficientes para cobrir o aluguel, as contas médicas e as coisas que Lena precisava. Eu não reclamei, mas havia noites em que meus olhos ardiam de tanto olhar para a tela e sentia como se estivesse correndo uma maratona sem linha de chegada. Lena percebeu uma vez. Ela saiu do quarto, segurando uma xícara de chá quente e colocou na minha frente. Daniel, você não precisa fazer tudo, ela disse, a voz suave, mas carregada de preocupação. Eu posso arranjar um emprego meio período. Não, eu a interrompi, talvez um pouco mais áspero do que eu pretendia. Você precisa descansar. Deixe que eu cuide disso. Ela olhou para mim, os olhos brilhando. Então assentiu, mas eu sabia que ela se sentia culpada. Eu odiava isso, odiava o fato de ela achar que era um peso, mas não sabia como fazê-la entender que, para mim, ela e o bebê eram a razão de eu continuar. A comunidade ao nosso redor não facilitava as coisas. Hood River é uma cidade pequena, e as notícias se espalham como fogo. Comecei a perceber olhares curiosos quando ia ao mercado, sussurros atrás de mim quando comprava café. Aquele é o irmão da garota que está grávida fora do casamento, ouvi alguém dizer na loja, a voz misturando curiosidade e julgamento. Eu fingi não ouvir, mas cada palavra era como uma pequena faca cortando meu orgulho. Eu não me importava com o que pensavam de mim, mas quando olhavam para Lena, quando ela empurrava um carrinho no supermercado, sua barriga visível sob o suéter, eu via a maneira como se afastavam, como se ela fosse algo vergonhoso. Eu queria gritar com eles, dizer que não sabiam nada sobre ela, sobre nós, mas apenas apertei os punhos, fiquei em silêncio e segurei a mão de Lena mais forte. Lena sentiu também. Ela sai a menos, ficando no apartamento com as janelas fechadas. Eu não quero que olhem para mim assim, ela disse uma vez, quando perguntei por que não queria ir dar uma volta comigo. Eu não quero que pensem que eu sou um erro. Eu a abracei, tentando dizer a ela que ela não era um erro, que ela era a pessoa mais forte que eu conhecia, mas minhas palavras não pareciam suficientes para apagar a dor nos olhos dela. Nem todos viraram as costas, no entanto. A senhora Miller, a vizinha do andar de baixo, começou a aparecer com recipientes de comida caseira, sopa de abóbora, pão torrado, às vezes um prato de biscoitos. A garota precisa comer direito, ela disse, piscando para Lena. Pela primeira vez, Lena sorriu, um sorriso real, e eu senti uma centelha de esperança. Talvez o mundo todo não estivesse contra nós. Quando Lena chegou ao 8º mês, tudo se tornou mais real do que nunca. Eu a levei para as consultas regulares e o médico disse que o bebê estava se desenvolvendo bem, mas Lena precisava de mais descanso, pois estava mostrando sinais de cansaço. Eu tentei facilitar as coisas para ela, cozinhando refeições simples, comprando almofadas extras para ela dormir confortável, até aprendendo a massagear seus pés quando ela se queixava de dor. Mas Lena ficou mais ansiosa. Daniel, e se eu não conseguir? Ela perguntou uma noite, enquanto sentávamos no sofá assistindo a um filme antigo, nenhum de nós realmente focado. E se eu não for uma boa mãe? Você será uma mãe maravilhosa, eu disse, segurando sua mão. Você já ama esse bebê, mesmo antes de ele nascer. Isso é o que mais importa, ela sorriu, mas eu sabia que ela ainda estava com medo. Eu também estava com medo, mas não ousei dizer isso. Eu temia não ser forte o suficiente, temia falhar com Lena, com o bebê e comigo mesmo. O dia em que Lena entrou em trabalho de parto chegou de forma inesperada, numa manhã chuvosa de outubro. Eu estava programando quando ouvi sua voz vindo do quarto, em pânico. Daniel, eu acho que é hora. Eu quase deixei o laptop cair, meu coração disparando enquanto eu corria até o quarto. Lena estava sentada na cama, seu rosto pálido, agarrando a barriga. Está doendo, ela sussurrou. Não me lembro claramente o que fiz nos minutos seguintes, tudo foi uma confusão. Ajudou Lena a chegar ao carro e dirigi como um louco até o hospital, tentando manter a calma enquanto ela respirava pesadamente e segurava minha mão. Eu estou aqui, continuei repetindo como um mantra, embora eu também estivesse tremendo.
Quando chegamos ao hospital, as enfermeiras rapidamente levaram Lena para a sala de parto. Eu queria ir com ela, mas me disseram para esperar no corredor. Me sentei em uma cadeira plástica dura, olhando para o relógio na parede, os segundos se arrastando como se fossem horas. Eu pensei em nossos pais, que ainda não haviam entrado em contato. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Eu havia ligado para minha mãe alguns dias depois de eles expulsarem Lena, esperando que mudassem de ideia, mas ela só disse, de forma ríspida, quando Lena consertar o erro dela, ela volta. Eu desliguei sem dizer mais nada. Agora, com Lena na sala de parto, eu queria ligar para eles e gritar no telefone, dizendo que estavam perdendo o momento mais milagroso de suas vidas. Mas não fiz isso. Apenas fiquei lá sentado, orando, embora eu não soubesse exatamente para quem estava orando. Após 3 longas e agonizantes horas, uma enfermeira saiu sorrindo. Ela teve um bebê saudável, um menino. Eu me levantei, as pernas tão trêmulas que quase caí. "Posso entrar?", perguntei, minha voz quebrando. A enfermeira me conduziu até o quarto. Lena estava deitada na cama, suada, mas radiante. Ao lado dela, havia um pequeno embrulho envolto em um cobertor branco, os olhos fechados com força. "Mika", Lena sussurrou, olhando para mim. Eu o nomeei de Mika. Me aproximei, sem saber o que fazer. A enfermeira me entregou Mika, e eu o segurei suavemente, com medo de quebrar algo tão precioso. Ele era tão pequeno, tão quentinho. E enquanto eu olhava para ele, senti uma sensação estranha, como se o mundo tivesse se estreitado para ser apenas eu, Lena e Mika. Cortei o cordão umbilical, minhas mãos tremendo. E quando a enfermeira me mostrou como segurar o bebê corretamente, eu senti como se tivesse me tornado parte de algo maior do que eu mesmo. As semanas que se seguiram foram um novo desafio. Lena estava fraca após o parto, e eu me tornei o cuidador principal tanto de Lena quanto de Mika. Aprendi a trocar fraldas, preparar fórmula e acalmar Mika quando ele chorava no meio da noite. Algumas noites, eu só dormia 2 horas, equilibrando o trabalho e tomando conta de Mika para que Lena pudesse descansar. Eu estava exausto, mas sempre que via Mika dormindo, com as mãozinhas pequenas cerradas em punho, sentia que tudo valia a pena. Lena se recuperou lentamente e começou a estudar enfermagem novamente, por meio de aulas online. Eu a via sentada no laptop, tomando notas cuidadosamente, embora seus olhos ainda estivessem cansados. "Eu quero fazer isso pelo Mika", ela disse uma vez, quando perguntei por que ela não tirava uma pausa maior. "Eu quero que ele se orgulhe da mãe dele." Ao ver Lena assim, com sua resiliência silenciosa, eu me sentia orgulhoso e ao mesmo tempo de coração partido. Ela estava tentando tanto, apesar de tudo, os olhares julgadores da cidade, o silêncio frio de nossos pais, e as cicatrizes que Jared deixou para trás. Eu queria dizer a ela que ela já era uma mãe incrível, mas apenas sorri, dei um tapinha no ombro dela e voltei ao meu trabalho, tentando manter tudo sob controle. O tempo passou em um piscar de olhos. Mika já tinha 3 anos, um menininho com cabelo loiro dourado como o de Lena e grandes olhos castanhos curiosos que absorviam o mundo. Ele era o centro de nossas vidas. Toda manhã, eu acordava cedo para preparar o leite dele, brincando com ele enquanto Lena estudava. Aqueles momentos em que Mika dava risadinhas ou apertava meu dedo eram a única medicina que me ajudava a esquecer as noites sem dormir e as contas acumuladas. Mas uma coisa mexia no meu coração, Mika me chamou de papai. Quando ele disse isso pela primeira vez, quase deixei cair a caneca de café. Lena riu, mas seus olhos continham uma tristeza. "Ele te ama", ela disse, "mas você não é." Ela não terminou, mas eu entendi. Eu não era o pai de Mika, embora tivesse feito tudo o que um pai faria. Nossa vida, embora difícil, estava lentamente se estabilizando. Lena estudava com dedicação, eu continuava trabalhando online e os vizinhos, especialmente a senhora Miller, se tornaram aliados inesperados. Ela frequentemente trazia brinquedos antigos ou um prato de biscoitos, sempre com um comentário carinhoso para o pequeno. "Daniel, você está indo muito bem", ela dizia. Essas palavras pequenas me davam força, mas, no fundo, eu ainda sentia um vazio. Nossos pais não haviam entrado em contato. Tentei visitá-los uma vez, quando Mika tinha 1 ano, esperando que eles amolecessem ao verem o neto. Mas meu pai apenas ficou parado no portão, frio, dizendo, "Saia da minha frente. Ele não é um Ardley." Eu dirigi de volta, segurando o volante com força, lutando para segurar as lágrimas. Então, uma noite, tudo mudou. Eu estava no sofá verificando os e-mails de trabalho, enquanto Lena alimentava Mika na cozinha.
Meu telefone vibrou com um novo e-mail. Eu olhei para ele, esperando outro projeto, mas o nome do remetente me congelou. Era de Jared Thompson. Jared! O nome me atingiu como um soco no peito. Eu fiquei olhando para a tela, meu coração batendo forte. 3 anos. 3 anos desde que ele abandonou Lena, deixando-a sozinha com uma gravidez de 5 meses. Eu queria deletar o e-mail, fingir que ele não existia. Mas uma parte de mim, curiosidade ou talvez raiva, me fez clicar. O e-mail começava: Daniel, eu sei que você provavelmente não quer ouvir de mim. Eu não te culpo, mas eu preciso falar com a Lena. Eu quero vê-la e conhecer meu filho. Eu estava errado e quero corrigir isso. Por favor, me dê uma chance. O sangue subiu à minha cabeça. Uma chance? Ele achava que tinha o direito de pedir uma chance, depois do que fez? Me levantei, andando pela sala, tentando suprimir minha raiva. Lena saiu da cozinha, enxugando as mãos no avental, com os olhos preocupados. Daniel, o que aconteceu? Você parece que viu um fantasma. Eu hesitei, sem saber como contar a ela, mas Lena já não era mais uma criança. Ela merecia a verdade. Jared enviou um e-mail, eu disse, minha voz seca. Ele quer ver você e Mika. Lena congelou, o rosto empalidecendo. Ela se sentou, as mãos tremendo. O que ele disse? Ela perguntou, a voz mal audível. Eu lhe entreguei o telefone, permitindo que ela lesse o e-mail por si mesma. Lena leu rapidamente, seus lábios pressionados com força, os olhos brilhando. Ele não tem direito, ela disse, mas sua voz vacilou. Depois de tudo, ele não tem direito de voltar. Exatamente, eu respondi, meu tom mais duro do que eu queria. Ele te abandonou, Lena. Ele não merece ser o pai de Mika. Você não precisa vê-lo. Então, vi um lampejo de hesitação nos olhos dela. Ela olhou pela janela, onde as luzes da rua lançavam um brilho sobre a calçada molhada. Mas talvez Mika precise saber quem é o pai dele, ela disse, após um momento de reflexão. Suas palavras me atingiram como um tapa. Mika precisava saber quem era o pai dele. Eu estive aqui por 3 anos, trocando fraldas, passando noites em claro, fazendo tudo para manter essa família unida. Mas eu não era o pai de Mika. E, embora eu odiasse admitir, as palavras de Lena me feriram profundamente. Você tem certeza? Perguntei, tentando manter minha voz estável. Ele te machucou, Lena. Quem pode dizer que ele não vai fazer isso de novo? Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu não sei, mas eu tenho que pensar no Mika. Se Jared está realmente arrependido, talvez ele mereça uma chance de conhecer o pai dele. Alguns dias depois, eu concordei em deixar Lena responder ao e-mail de Jared. Eu não queria, mas não podia forçá-la. Lena escreveu uma mensagem curta, educada, mas fria, concordando em se encontrar com Jared em um café em Portland, um lugar neutro, não em Hood River, onde as pessoas ficariam olhando e cochichando. Insisti em ir com ela, não porque queria ver Jared, mas porque não confiava nele. Lena concordou, mas eu via a incerteza em seus olhos, como se estivesse dividida entre 2 mundos. No dia do encontro eu levei Lena para Portland, deixando Mika com a Sra. Miller. Lena estava quase em silêncio o caminho todo, as mãos apertadas em seu colo. Eu queria dizer algo para confortá-la, mas não sabia o que. Quando chegamos ao café, Jared já estava lá, sentado em um canto afastado, usando um terno cinza caro, bem diferente do arrogante estudante universitário que eu havia conhecido. Ele se levantou quando nos viu, um sorriso nervoso nos lábios. Lena, disse Jared, sua voz suave, mais tensa. Obrigado por vir. Daniel, ele acenou para mim, mas eu não respondi. Apenas me sentei, com os braços cruzados, olhando para ele. Jared começou a falar, sua voz trêmula. Ele explicou que, após deixar Lena, ele se mudou para Seattle e trabalhou em uma startup de tecnologia. A empresa teve sucesso, e agora ele era milionário, com um apartamento de luxo e uma equipe de funcionários. Mas disse que nada disso o fazia feliz. Eu estava errado, Lena, disse ele, abaixando a cabeça. Eu estava com medo naquela época. Não era homem o suficiente para ser um pai. Mas eu mudei. Quero conhecer meu filho. Quero fazer as coisas do jeito certo. Lena estava silenciosa, segurando sua xícara de café. Eu queria interromper, gritar na cara de Jared que ele não merecia isso, que ele não tinha ideia do que passamos.
Mas fiquei quieto, deixando Lena decidir. Finalmente, ela olhou para cima, sua voz fria, mas firme. Jared, você me deixou quando eu mais precisei de você. Você acha que um pedido de desculpas é o suficiente? Jared se ajoelhou bem no meio do café, atraindo olhares de algumas pessoas. Eu não espero que me perdoe imediatamente, disse ele, mas quero provar que mudei. Quero conhecer o Micah, ser parte da vida dele. E quero corrigir o que fiz com vocês dois. Ele me olhou como se estivesse esperando minha aprovação. Eu senti meu sangue ferver. Corrigir, eu disse, irritado. Você acha que dinheiro pode comprar os 3 anos que a Lena teve que aguentar? Os 3 anos que eu vi ela chorar por sua causa? Daniel, Lena disse, colocando a mão no meu braço, sua voz suave, mas firme. Deixe-me lidar com isso. Eu cerrei os dentes e olhei para o lado. Jared continuou a falar, prometendo cuidar de Micah, garantir o futuro dele. Ele até disse que contratou um advogado para criar um fundo fiduciário para Micah. Lena ouvia, mas eu vi que ela estava dividida. Ela não era mais a garota ingênua que amava Jared, mas era a mãe, e eu sabia que ela estava pensando no que seria melhor para Micah. Nas semanas seguintes, Lena encontrou Jared mais algumas vezes, sempre em Portland, e eu sempre ia junto. Jared estava paciente, trazendo presentes para Micah, um ursinho de pelúcia, um carrinho de brinquedo. Mas eu percebia como Micah se agarrava a mim, chamando-me de papai, e isso partia meu coração. Jared tentava se conectar com Micah, mas o menino era muito pequeno para entender. Uma vez, quando Jared tentou pegá-lo, Micah chorou e correu para mim. Eu vi os olhos de Jared escurecerem, mas ele não disse nada. Lena estava indecisa. Daniel, eu não sei o que fazer, ela disse uma noite, depois que Micah adormeceu. Jared diz que quer ser um pai. Ele tem dinheiro, pode dar uma vida melhor para Micah, mas eu não sei se posso confiar nele. E eu não quero te perder. Você não vai me perder, eu disse, pegando sua mão. Mas você tem que decidir o que é melhor para o Micah. Não para o Jared, não para mim, mas para o seu filho. Ela sentiu, mas eu vi o conflito nos olhos dela. Eu também estava dividido. Passei 3 anos sendo pai de Micah, mas agora Jared estava de volta, com dinheiro e promessas. Eu tinha medo de perder Micah, de perder Lena, mas não podia ser egoísta. Eu precisava pensar neles. Os dias que se seguiram, tentei viver normalmente, mas toda vez que via Micah correndo pela casa, pegando minha mão e me chamando de papai, meu coração apertava. Eu sabia que Lena estava considerando a oferta de Jared, embora eu odiasse admitir, eu entendia o motivo de ela estar hesitando. Jared não voltou apenas com um pedido de desculpas. Ele trouxe um futuro. Ele falou sobre o fundo fiduciário para Micah, sobre prover para Lena e, acima de tudo, sobre querer ser um pai. Eu podia odiar Jared pelo que ele fez, mas não podia negar que ele poderia dar a Micah coisas que eu nunca poderia, uma vida estável e confortável, livre de preocupações com contas ou noites sem dormir por excesso de trabalho. Uma tarde, quando voltei do trabalho, Lena me chamou para a sala de estar. Ela estava sentada no sofá, Micah dormindo em seu colo, enquanto Jared estava em um canto, com as mãos nos bolsos, parecendo tenso, mas determinado. Daniel, começou Lena, sua voz suave, mas firme. Jared tem algo para dizer a nós dois. Eu me sentei, com os braços cruzados, tentando manter a calma. Jared limpou a garganta, deu um passo à frente e colocou uma pilha de documentos na mesa. Daniel, Lena, disse ele, sua voz firme, mas clara. Eu sei que não posso desfazer o mal que causei, mas quero começar. Comprei uma casa em Hood River, bem perto do Rio Columbia. Ela vale $1 milhão. Quero dar ela para vocês 3, Lena, Micah e você, Daniel. É um lugar onde Micah pode crescer, onde Lena pode estudar e trabalhar, e onde você, Daniel, não precisará se preocupar com aluguel. Fiquei chocado, sem palavras. Uma casa de $1 milhão? Olhei para Lena e vi que ela estava tão surpresa quanto eu. Jared, você está falando sério? Ela perguntou, a voz trêmula. Ele acenou com a cabeça, puxando um conjunto de chaves do bolso. Eu já assinei os papéis. A casa é de vocês. Só quero fazer a coisa certa. Eu queria recusar, dizer que não precisávamos do dinheiro dele, que havíamos nos virado bem sem ele por 3 anos, mas olhei para Lena, para Micah, dormindo pacificamente em seu colo, e eu sabia que não podia deixar o orgulho atrapalhar o futuro deles. Obrigado, eu disse, minha voz seca, mas isso não muda o que você fez.
Jared acenou com a cabeça, como se esperasse minha reação. Eu sei. Mas tem mais uma coisa. Ele se virou para Lena, seus olhos suavizando. Lena, eu quero que comecemos de novo. Se você me permitir, quero me casar com você. Um casamento de verdade, para te dar dignidade, para dar a Mika uma família completa. Prometo passar minha vida tentando corrigir o que fiz. Lena ficou em silêncio, a mão dela acariciando suavemente o cabelo de Mika. Eu podia ver a luta nela, dividida entre a dor do passado e a esperança no futuro. Eu queria gritar, dizer a ela que Jared não podia ser confiado, que ele poderia abandoná-la de novo, mas eu não disse nada. Era a vida de Lena, a vida de Mika, e eu não podia decidir por ela. Depois de muitas noites de reflexão, Lena me chamou para a varanda, onde costumávamos sentar, observando o rio Columbia. Daniel, ela disse, sua voz suave, mas resoluta. Eu tomei minha decisão. Eu vou perdoar o Jared, não porque ainda o amo, mas por causa do Mika. Ele merece uma família. Um futuro. O Jared pode dar a Mika coisas que você e eu não podemos. Eu assenti, embora meu coração se sentisse esmagado. Você tem certeza? Perguntei, tentando manter a voz estável. Ele te machucou uma vez. Como você sabe que ele não vai fazer isso de novo? Eu não sei, Lena admitiu, seus olhos brilhando, mas eu preciso tentar, por Mika e por você. Você sempre será a pessoa mais importante para mim, e meu filho, ninguém pode substituir você. Eu a abracei, escondendo minhas lágrimas. Eu sabia que ela estava certa, Mika precisava de uma família. Um pai, mesmo que esse pai não fosse eu. Mas saber disso não aliviou a dor. Eu passei 3 anos sendo papai de Mika, e agora eu tinha que aprender a deixar ir. O casamento de Lena e Jared foi realizado em um hotel luxuoso em Portland, decorado com flores brancas e luzes cintilantes. Lena usava um vestido de noiva branco, seu cabelo dourado intricadamente trançado, parecendo uma princesa. Mika, em um terno minúsculo, correu pela sala de recepção, rindo. Quando eu o peguei no colo eu era o padrinho, ao lado de Lena, sorrindo enquanto meu coração se partia. Jared, de terno, parecia um homem transformado, mas eu ainda não conseguia confiar plenamente nele. Eu olhava a sala de recepção, esperando ver meus pais, até mesmo lá atrás, mas eles não apareceram. Eu havia enviado um convite com uma carta curta, dizendo que Lena estava começando uma nova fase, que poderiam conhecer o neto deles. Mas não obtive resposta. Acho que ainda sentiam culpa, ou talvez se agarrassem ao orgulho. Qualquer que fosse o motivo, a ausência deles doeu mais do que eu esperava. Depois do casamento, Lena, Jared e Mika se mudaram para Seattle, onde Jared tinha um penthouse com vista para o Puget Sound. Eu ajudei a empacotar, tentando não deixar Mika ver minha tristeza, quando ele me abraçou e disse, papai, eu vou te ver logo, né? Eu apenas acenei, com medo de falar, para não deixar minha voz trêmula. Me mudei para a nova casa que Jared nos deu, uma casa espaçosa de 2 andares à beira do rio Columbia, com um jardim e grandes janelas voltadas para as colinas verdes. Era mais bonita do que qualquer lugar onde eu já havia morado, mas se sentia vazia. Não havia mais a risada de Mika, nem as noites conversando com Lena no sofá. Continuei trabalhando, continuei programando, mas todas as noites, sentado sozinho na grande sala de estar, sentia como se uma parte de mim estivesse faltando. Um mês depois do casamento, numa noite chuvosa, a campainha tocou. Fiquei surpreso, poucas pessoas visitavam a essa hora. Quando abri a porta, congelei. Meus pais estavam lá, sob a fraca luz da varanda. Mamãe, com seus cabelos prateados molhados grudados na testa, olhou para mim com olhos vermelhos e cansados, cheios de uma emoção que eu nunca havia visto nela, arrependimento. Meu pai estava ao lado dela, os ombros caídos, seu rosto sério agora envelhecido uma década. Daniel, disse mamãe, sua voz trêmula, quase abafada pela chuva, podemos entrar. Eu acenei, sem palavras, com a garganta apertada. Eu os conduzi até a sala de estar, onde a luz amarela quente iluminava as paredes nuas, destacando o silêncio da casa. Eles se sentaram no sofá, mamãe apertando a mão de papai, os dedos entrelaçados, como se ela estivesse tirando coragem dele. Eu me sentei em frente a eles, segurando os braços da poltrona, meu coração batendo forte. Por anos, eu imaginei esse momento, o dia em que meus pais enfrentariam o que haviam feito. Mas agora que estava acontecendo, eu não sabia como me sentir. Mamãe deu um suspiro profundo, seus olhos brilhando. Nós estávamos errados, Daniel,
ela começou, a voz quebrando. Fomos duros, frios. Empurramos Lena para longe, e você também. Pensamos que estávamos protegendo a honra da família, mas perdemos nossa família. Ela se desculpou, uma lágrima escorrendo por seu rosto, e baixou a cabeça, como se não fosse capaz de me olhar nos olhos. Meu pai, sempre o estoico, parecia estranhamente pequeno. Ele acenou, a voz rouca, cada palavra sendo uma luta. Lemos sua carta sobre o casamento da Lena. Queríamos ir vê-la, conhecer nosso neto, mas não tivemos coragem. Tínhamos medo de que Lena não nos perdoasse, de que você não quisesse nos ver depois do que fizemos. Ele pausou, apertando a mão de mamãe, e eu vi seus olhos ficarem vermelhos. Pela primeira vez na minha vida, vi meu pai chorar. Eu fiquei em silêncio, as emoções se aglomerando em mim como uma onda, raiva, dor, mas também uma pontinha de alívio. Por anos, estive furioso com eles, por virarem as costas para Lena, por me deixarem carregar tudo sozinho. Mas vendo-os ali, dois idosos arrependidos, minha raiva se derreteu, substituída por uma profunda tristeza. Lena perdoou Jared, eu disse, minha voz suave, mas firme. E ela vai perdoar vocês. Ela é mais forte do que pensam. Mika, ele precisa dos avós, ele merece conhecer o amor de uma família. Mamãe começou a chorar, correndo até mim e me abraçando com força, como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Meu filho, ela soluçou. Eu te machuquei. Eu nunca quis isso. Meu pai se levantou lentamente, colocando a mão no meu ombro, um gesto desconfortável, mas pesado. Você é um bom irmão, Daniel, ele disse, a voz trêmula, e um pai para o Mika. Tenho orgulho de você. Nós ficamos ali, abraçados, no grande, mas subitamente quente, cômodo. A chuva ainda caía lá fora, mas seu som agora parecia uma canção de ninar, suave e confortante. Pela primeira vez em anos, senti que minha família não era mais apenas pedaços quebrados. Nós poderíamos sarar, passo a passo. E embora o caminho à frente fosse longo, eu sabia que o percorreríamos juntos. Depois que meus pais saíram, me sentei novamente no sofá, a caneca de café agora fria ainda na mesa. A casa estava quieta, cheia apenas com o som da chuva e meu coração ainda acelerado pelo que acabará de acontecer. Eu estive tão bravo com meus pais por tanto tempo, convencido de que nunca mudariam. Mas, vendo mamãe chorar, vendo papai, o homem mais firme que existia, tremer ao se desculpar, senti uma parte de mim aliviar. Eles não eram perfeitos, mas eram meus pais, e estavam tentando se redimir. Peguei o celular, os dedos hesitando sobre a tela. Queria ligar para Lena e contar sobre meus pais, mas estava com medo de que ela não quisesse ouvir, de que as feridas que eles causaram fossem profundas demais para ela perdoar. Mas então pensei em Mika, em seu sorriso radiante, e eu soube que precisava tentar. Disquei seu número, e depois de 2 toques, a voz de Lena apareceu, quente e familiar. Daniel, eu estava prestes a te ligar. O Mika estava perguntando sobre o papai essa manhã. Eu sorri, embora meu coração apertasse ao ouvir a palavra papai. Como está o garotinho? Perguntei, tentando manter meu tom alegre. E você, como está a vida em Seattle? Lena riu, um som suave, mas cheio de vida. O Mika está ótimo, Daniel. Ele adora correr pela casa, deixando Jared louco porque ele não para de querer brincar de super-herói. E eu? Estou estudando de novo. E o Jared, ele tem sido bom para mim, Daniel. Eu nunca pensei que seria tão feliz. O apartamento tem vista para a Bahia, e toda manhã o Mika fica perto da janela apontando para os navios e fazendo 1 milhão de perguntas. Eu sinto que as coisas finalmente estão ok. Ao ouvir Lena falar, senti uma onda de calor misturada com uma pontinha de perda. Ela estava feliz, e era isso que eu sempre quis, mas uma parte de mim ainda sentia falta dos dias em que éramos apenas eu, Lena e Mika naquele apartamento apertado em Hood River, onde éramos o mundo um do outro. Fico feliz por você, eu disse, e eu realmente estava. Lena, eu tenho algo para te contar sobre a mamãe e o papai. Silêncio. Ouvi Lena respirar fundo, como se estivesse se preparando. O que é? Ela perguntou, sua voz mais baixa. Eles vieram na minha casa essa noite, comecei, contando tudo, como ficaram na chuva, como mamãe chorou, como o papai admitiu seus erros. Descrevi o arrependimento nos olhos deles, as desculpas que eu nunca pensei que eles diriam. Quando terminei, Lena ficou em silêncio por um longo momento, e eu temi que tivesse amagoado. Finalmente, ela falou,
a voz tremendo. Eu não sei se posso perdoá-los imediatamente, Daniel, mas eu me sinto aliviada. Eles são os meus pais, e eu não quero que o Micah cresça sem conhecer os avós. Ele merece saber o que é uma família. Ela fez uma pausa, depois continuou, a voz mais animada. Daniel, o dia de ação de graças está chegando. Eu quero convidar você, a mamãe e o papai para Seattle, para nossa casa com o Jared. Eu quero que nossa família esteja junta, mesmo que seja só por um dia. Fiquei chocado, não esperando que Lena abrisse seu coração tão rapidamente. Você tem certeza? Perguntei. Eles ficariam emocionados, mas não precisa se apressar. Eu tenho certeza, Lena respondeu, sua voz firme. Micah precisa saber o que é uma família, e eu quero você lá. Você é a pessoa mais importante para mim e para meu filho. Eu sorri, lágrimas rolando silenciosamente pela minha face. Eu estarei lá, Lena. E vou levar a mamãe e o papai. Nas semanas que antecederam o dia de ação de graças, reconectei-me com meus pais. Visitei a casa deles pela primeira vez desde que haviam expulsado Lena. A casa era a mesma, com a cerca branca e o jardim bem cuidado, mas dessa vez ela se sentia mais quente. Mamãe fez chá, papai se sentou à minha frente e conversamos, não apenas sobre a Lena, mas sobre os anos que se passaram, sobre coisas que nunca dissemos. Você fez bem, Daniel, disse papai uma vez, seus olhos mostrando um orgulho que eu raramente via. Você manteve essa família unida. Quando o dia de ação de graças chegou, eu levei mamãe e papai para Seattle. Eles ficaram quietos o caminho todo. Mamãe segurava a mão de papai, e ele olhava pela janela, como se estivesse se preparando para algo monumental. Eu também estava nervoso, sem saber como Lena reagiria ao vê-los novamente, ou como Micah reagiria ao conhecer seus avós pela primeira vez. O apartamento de Lena e Jared ficava no último andar de um edifício luxuoso, com grandes janelas com vista para o cintilante Puget Sound. Quando entramos, o cheiro de peru assado e torta de abóbora preenchia o ar, se misturando com a risada de Micah. Ele correu para mim, gritando papai, antes de perceber meus pais. Lena saiu da cozinha, usando um simples vestido verde, mas radiante, com Jared ao seu lado, segurando uma garrafa de vinho e sorrindo timidamente. Oi, mamãe, papai, Lena disse, sua voz suave, mas ligeiramente trêmula. Ela deu um passo à frente e abraçou mamãe primeiro, depois papai. Mamãe desabou em lágrimas imediatamente, segurando Lena com força, sussurrando desculpas. Papai ficou parado, mas quando Lena o abraçou, viu os ombros dele tremerem. Desculpa, mamãe soluçou. Eu errei ao te afastar. Já passou, mamãe, Lena disse, sorrindo entre as lágrimas. Agora estamos aqui, por Micah, por nossa família. Micah, curioso, mas tímido, ficou atrás da minha perna, olhando para os avós com os olhos bem abertos. Mamãe se agachou, abrindo os braços. Oi, Micah, ela disse, a voz embargada. Eu sou sua vovó. Micah hesitou, então correu até ela, a abraçando, e a sala parecia se iluminar com sua risada. O jantar de ação de graças foi uma cena de perfeição. Sentamos ao redor da mesa com peru, purê de batatas e torta de abóbora, tudo lindamente arrumado. Jared falou sobre o trabalho, tentando aliviar a tensão, enquanto Lena compartilhava histórias sobre a escola e seu sonho de se tornar enfermeira. Meus pais ouviam, assentindo de vez em quando, e eu os vi sorrir, sorrisos genuínos, não forçados. Micah estava sentado entre Lena e eu, comendo e conversando sobre o navio que viu na Bahia, fazendo toda a mesa rir. Quando o jantar terminou, nos reunimos ao redor da lareira, com as chamas crepitando, aquecendo o ambiente. Lena pegou minha mão, sussurrando. Obrigado, Daniel. Sem você, eu não sei onde estaria. Eu apertei a mão dela, sem dizer nada, porque palavras não conseguiam capturar o que eu sentia. Meus pais ficaram um dia a mais, brincando com Micah, conversando com Lena, e pela primeira vez eu os vi como verdadeiros avós. Quando estavam se preparando para ir embora, mamãe me abraçou, dizendo, você nos deu uma segunda chance, Daniel. Nós nunca vamos esquecer isso. Papai apenas acenou com a cabeça, mas seu tapa no meu ombro disse tudo. De volta a Hood River, eu estava sentado na varanda da nova casa, observando o rio Columbia brilhar sob a luz da lua. Nossa história não era perfeita, mas era a nossa, com suas rachaduras, lágrimas e sorrisos. Lena e Micah estavam felizes, meus pais estavam de volta, e eu, embora ainda quieto, sabia que fiz a coisa mais importante, mantive nossa família unida.